esses dias eu vi uma freira sair no soco com um palhaço e naquele revoar de batina envolto em pó de arroz, eu fiquei pensando, puta merda, esqueci o troco do pão. Mas logo na sequência eu pensei, puxa vida, o Batman esqueceu que deveria amar o próximo. Mas e se? E se o morcego e o palhaço um dia trabalhassem lado a lado? Então a freira parou de bater no palhaço e olhou na minha direção e disse, tá louco, moleque? Era uma freira telepata. O mundo acabaria antes disso acontecer. Foi aí que o palhaço tirou do seu bolso mágico infinito 3 HQs e me entregou dizendo, eu disse. E eu perguntei, o quê? Que essa introdução não faz o menor sentido. E ele tava certo, mas nessas 3 HQs aqui, o Batman realmente se aventura lado a lado com o Coringa após o fim do mundo, pelo menos do jeito que a gente conhece. Batman, Último Cavaleiro da Terra é uma minissérie em 168 páginas, se você somar as 3 edições, o que dá 56 páginas para cada uma, que traz uma visão bem diferente das aventuras do personagem, o colocando não apenas para trabalhar lado a lado com o seu mais icônico inimigo, mas também em um cenário totalmente pós-apocalíptico onde nada é o que parece, numa narrativa que por pouco não foi direto pro multiverso das trevas. Tem umas paradas nessa história aqui que você fica meio, ô louco bicho, olha essa fera aí meu, exatamente 10 para as 9. É uma história que se leva bem a sério, mesmo com algumas tiradas do Coringa, né, algumas piadinhas para quebrar a tensão em alguns momentos, e que conta com bastante ação, especialmente do meio pro final, sendo que o seu primeiro livro, né, o primeiro título é um pouco mais lento, com o intuito de estabelecer uma base tão sólida quanto uma narrativa de 168 páginas pode te dar. O que significa que para uma história dessa complexidade, não existe espaço para se trabalhar todos os comos e porquês. E algumas coisas vão mesmo pelo caminho do subentendido, ele só joga no ar e você que interpreta, deixando o destaque apenas para aqueles momentos cruciais que realmente antecederam de forma mais direta os eventos que a gente está vendo na HQ. Porque realmente, se eles fossem mostrar tudo o que aconteceu com uma certa riqueza de detalhes, ia ser necessário um gibi só para isso, e eu até que sou bem a favor dessa ideia. Inclusive, é legal saber que esse arco é contido em si mesmo, ou seja, você não precisa ter lido outras histórias antes dessa para poder entender a narrativa de O Último Cavaleiro da Terra. E se você começar a ler e se sentir um tanto confuso, não pegar muito bem o que está acontecendo, achar que alguns detalhes estão meio estranhos, calma, que mais pra frente tudo vai se explicando aí. Tem uma certa cadência em que as coisas vão se revelando e demora um tempinho de leitura, mas pode ficar tranquilo que o começo é mais confuso mesmo. Todos os pontos importantes serão explicados no decorrer da narrativa e alguns vão ficar do jeito que vieram mesmo, né? A confusão vem, fica, se estabelece. Mesmo assim, essa se provou uma narrativa muito mais interessante e sólida do que eu esperava, com ótimos momentos e interações e cenas realmente muito bem ilustradas, com bastante atenção nos cenários, o combate é muito bem desenhado também, tudo ali tem um traço muito legal. E para quem é mais aberto a essas narrativas fora do convencional e tá a fim de talvez queimar uns neurônios no processo, essa aqui é sim uma ótima leitura. É difícil fazer malabarismo com as HQ. A única coisa que não bateu 100%, pelo menos pra mim, é que a história abre com um subplot que acaba se desvirtuando por conta do plot principal e meio que perde não só o seu sentido, mas também a sua utilidade no aspecto geral, diminuindo o que poderia ser uma narrativa isoladamente muito boa a um mero artifício de roteiro descartável. Nesse vídeo eu tô falando bonito. E a capa do livro 1 tem esse tom de verde aqui meio radioativo, sabe? Que é aquele tom que meio que brilha na luz negra. Aqui não brilha muito, assim, né? Porque minha luz não é exatamente aquele roxo, né? Mas eu vou mostrar na tela uma tentativa de mostrar pra vocês aí. Mas ela é mó legal isso aqui. Meio radioativo, assim. Será que dá câncer? E por falar em radioativo, eu sei que tem algumas pessoas que fogem de spoiler como se fosse uma onda letal de raios gama. Então fica aqui o seu aviso de spoiler, porque a gente vai entrar no resumão e daqui pra frente nós vamos entregar informações. A história começa com um narrador misterioso nos contando sobre um caso do Batman bem diferente do comum, no qual o morcego passou praticamente um ano apenas coletando informações que eram traços de giz no chão, vários traços que quando ele juntava tudo com imagens via satélite formava como se fosse aquele traço de giz de quando a polícia acha um corpo, né? Então formava o desenho dele tipo o Batman morto, e no centro do desenho, onde seria o coração dele, tinha ali o beco do crime, né? Que é onde os pais dele morreram. Ei, você não disse que ia dar spoiler de outra história?
É sério isso? Quando ele chega no beco, o primeiro sinal de que tem alguma coisa errada é que o próprio narrador admite que talvez dessa vez ele tenha passado do limite, né? Tenha errado a mão aí. Mas que nesse caso já era tarde demais. O segundo é que, pelo que eu entendi, pelo menos, o moleque que o Bruce encontra no beco era pra lembrar ele mesmo quando criança. Era pra ser um moleque que referenciava. Não igual, tipo um clone, mas referenciando o próprio Bruce, só que morto no beco. Só que essa versão aí vem com uma DLC de braço mecânico que atira e que funcionou, que é uma beleza. Depois do disparo, o Bruce acorda em um sanatório, onde todos tentam convencê-lo de que o Batman era só um delírio que ele tinha criado, um personagem que ele criou dentro da sua própria cabeça, depois do tiro provavelmente, e que todos os vilões de Gotham, né, os vilões da sua saga, eram meros funcionários do local. E o próprio Alfred mostra a máscara do morcego pra ele, né, a máscara do Batman, falando que aquilo não era nada mais nada menos do que um apetrecho utilizado na terapia de choque que davam na cabeça dele. O Bruce obviamente não compra essa ideia, pede pro Alfred pra deixar a roupinha de Batman e psicótico com ele e dá um cacete em geral do hospital, subindo até o último andar da torre, né? Subindo até o andar mais alto do local, revelando um Alfred muito mais velho do que ele aparentava ser mais cedo e um grande segredo. Aquele hospital, a mansão Wayne, aquela Gotham, ela era falsa e foi tudo criado pelo Homem-Brinquedo a pedido do Alfred, que queria que dessa vez, né, quando o Bruce acordasse, que ele fosse apenas o Bruce, que ele voltasse a ter uma vida normal, por assim dizer, e deixasse essa história de ser o Batman de lado. O porquê fica em aberto, né, mas você vai entender depois. Como o plano não deu certo e o Bruce descobriu a verdade, ele ainda ficou com uma dúvida: como é que todo mundo ao redor dele envelheceu, menos ele mesmo? O Alfred então promete responder, mas já avisa que ele vai ficar um tanto nervoso, meio bravo, mas a gente não vê essa resposta e pula direto pro Bruce saindo de dentro do deserto, assim, metendo a mão pra fora da areia, como se ele estivesse escapando de uma Gotham soterrada, né, pela areia do deserto. Melhor eu nem perguntar como é que tava chovendo na página anterior, né? Logo na sequência, ele encontra a cabeça do Coringa num jarro, que eu acredito ser uma espécie de animatrônico com as memórias e personalidades do personagem e não a cabeça dele mesmo, por razões óbvias, né? E aqui vale apontar que, pelo que a cabeça do Coringa diz, já se passaram 10 anos desde que ele foi parar ali em cima, desde que Gotham ficou soterrada na areia. Contudo, mais pra frente, o desenvolver do plot principal dá uma borrada nessa questão temporal e você fica meio confuso sobre quando cada evento exatamente aconteceu, mas no final do vídeo eu vou dar uma explicadinha a respeito disso. E caso você esteja se perguntando, o narrador do começo, que inclusive vai narrar mais algumas passagens daqui pra frente, é o próprio Coringa. E quase que literalmente de mão dada com o palhaço, o Batman atravessa vários locais devastados para que a gente, como leitor, veja, né, através dos olhos dele, o que aconteceu naquele planeta, o que aconteceu ao redor de Gotham, com Metrópolis e outras cidades. E também fica claro que essa ausência não foi só do Batman, mas também de todo e qualquer herói disponível, pelo menos aparentemente. Um pouquinho depois também ele encontra a Mulher Maravilha e o seu grupo de refugiados ali, liderados pelas Novas Amazonas, por assim dizer, que se escondem no subsolo da Terra, num local seguro. E é nesse local também que ela dá um panorama geral dos fatores pré-apocalípticos que são bem surpreendentes até. Em suma, ela conta que o que trouxe o fim do mundo foram as próprias pessoas, através de uma decisão consciente. Que um dia o Luthor surgiu, tipo, na televisão, falando sobre os conceitos de bem e mal, que o mundo já estava todo lascado, então por que as pessoas simplesmente não vão e pegam o que querem? Tipo, rebelem-se, atendam aos seus instintos, sejam maus de uma vez, né? E ela até fala que o Superman tentou ajudar, fez um discurso para ver se as pessoas se convenciam do contrário, mas que não funcionou. Ou seja, as próprias pessoas escolheram tocar o foda-se e acabar com tudo. Eles mataram heróis, vilões, tudo que tinha pela frente, destruíram, transformaram a Terra no inferno, a ponto de matar o Arqueiro Verde, a Canário, o mataram o Batman também. Aqui a brisa bate mais forte. Basicamente, o Batman que morreu nessa época, ele tinha criado uma máquina que geraria uma espécie de clone dele, né, que criaria um Batman para cada geração. Então, de tempos em tempos, um Batman já com, sei lá, 20 e poucos, 30 anos, nasceria dessa máquina, já com as memórias dos Batmans passados embutidas nele. Ou seja, ele ia lembrar de tudo que aconteceu até, sei lá, o final do outro Batman, mais ou menos, até algum ponto
toda a memória do outro Batman. E foi exatamente assim que o Batman desse arco surgiu. Então, em tese, ele não é o Batman original, ele é tipo um clone de si mesmo. Acho que deu pra entender. E por falar em surgir do inferno que fizeram em Gotham, surgiu uma nova figura. Tão bolado que os heróis da época se juntaram com os vilões e na sua tentativa de impedi-lo, todos perderam. Esse cara é o Ômega, um vilão que por si só já tem uma pegada de Batman e que também tem uma espécie de sinal capaz de controlar as mentes de todo mundo ali numa área, né, específica, que ele controla todo mundo dentro da Gotham que ele mesmo montou, e que em breve ele vai intensificar esse sinal de controle mental para atingir todo mundo. Então, tipo, em pouco tempo todo mundo tá lascado, mesmo aqueles que sobreviveram. Sabendo disso, o Bruce insiste que eles deveriam lutar, então ele solta aquele papo idealista falando que tem que lutar por algo melhor, retomar a terra, reconstruir as paradas, e nisso ele vai até a Fortaleza da Solidão procurar a possibilidade de encontrar o Superman. E assim, até que funciona, tirando o fato de que ele apenas encontra um robô que o Clark usava pra disfarçar, né? Pra falar, não, eu sou o Clark, ó, o Superman tá ali voando. Ele tinha uns robozinhos que eram iguais a ele, que se passavam por Superman, não tinham a capacidade completa do herói, mas enganavam o suficiente para que o Clark pudesse falar, ah, não, eu sou o Clark, tô aqui, o Superman tá ali voando, tá vendo? Só que nesse momento tem uma camada a mais, porque esses Supermans que estão presentes aí, eles estão exatamente sob os cuidados do Luthor, que, diga-se de passagem, tá um pouquinho surtado e pelo menos explica pra gente que fim levou o Superman. Lembra do tal discurso que convenceu os habitantes da Terra a se entregarem aos seus piores instintos? Então, tem um negocinho a mais aí. Junto com o Starro, que é aquela estrela gigante que inclusive é vilão aí do filme do Esquadrão Sul, e... Sim, tem que dar uma pausa que não pode falar a palavra junta, né? Enfim, o Luthor fez um esquema junto com essa estrela aí para colocar uns fragmentos de Kryptonita embaixo da Terra e colocar o geodo na mente de toda a população do planeta. Somando esses fragmentos do chão e o geodo, o esquema era simples. Se a maioria dos habitantes da Terra decidisse pelo caminho do mal ou concordasse com o Luthor, esses espinhos, né, esses fragmentos de Kryptonita que estavam na Terra levantariam do chão e perfurariam o Superman, matariam ele. Agora, se essa mesma grande maioria optasse, né, por seguir o caminho do bem, concordasse com o Superman, esses fragmentos do chão sairiam e matariam o Luthor. E aí o Superman morreu. Ou seja, as pessoas simplesmente optaram por ser ruins de uma vez só, e depois que a merda estava toda emmerdecida completamente, o Luthor pirou de vez e criou um buraco de minhoca através do espaço-tempo, na tentativa de trazer para essa terra um Superman de tempos passados. Mas não um Superman adulto, ele estava desviando o foguete que trouxe o Clark para a Terra, só que quando esse foguete chega no tempo deles... já chega morto, a criança já chega, né, falecida. Mas guarda essa informação porque agora a gente chegou em Gotham, que tem um puta sinal grande de Ômega pairando no céu, assim, num ponto do Kratos se sentir em casa. Nessa parte, a gente já chegou no começo do terceiro livro, da terceira edição da HQ, que abre com mais um flashback a respeito do caso do garoto no beco do crime, revelando os motivos pelos quais o Batman ficou extremamente abalado por causa desse incidente. Como eu disse, quando o Batman chega no beco, o moleque já tinha morrido, mas ele não tinha, tipo, sido morto na hora, ou então morrido na hora ali, exatamente no chão. O que aconteceu foi um procedimento cirúrgico que o médico fez completamente errado, que era uma apendictomia, pra tirar o apêndice do moleque, que era uma coisa simples, só que o médico tava bêbado e retalhou o estômago da criança e aí ele acabou falecendo nesse procedimento. E o médico bêbado não é ninguém menos que o próprio Thomas Wayne, o pai do Batman, no caso. Ou seja, esse foi um mistério feito para quebrar o espírito do Batman, digamos assim. E de volta a Gotham, o Batman encontra antigos aliados, como o Asa Noturna, a Batgirl e o próprio Gordon, e juntos eles bolam uma última investida contra o Ômega, já que depois que ele ativasse o novo sinal, todo mundo tava ferrado mesmo. E o Coringa virou o Robin. Eu achei que eu deveria soltar essa informação em algum lugar aqui. Pelo menos também não dá para reclamar, porque no seu primeiro dia de atuação como sidekick
sidekick do Batman, ele já salvou o morceguito. Vê se o Batman tá reclamando que ele retalhou o cara com 98 tiros nas costas. Não tá, né? Deixa o Capuz Vermelho ficar sabendo disso. Em dado momento, ambos são capturados pelo Ômega, que por sua vez prepara para o Bruce uma belíssima lavagem cerebral. Pouco antes de revelar que o Batman que a Diana disse ter sido destroçado, despedaçado pelos cidadãos da cidade lá atrás, quando teve aquela revolução provocada pelo Luthor, é na verdade ele. Ou seja, ele não apenas sobreviveu ao acontecimento que quebrou ele completamente, mas ele se recuperou, só que os danos internos, né, mentais, ele falou, mano, agora que se lasque também, vou virar um ditador e vou dominar tudo, vai ter paz na força. E o plano do Ômega meio que já contava com a presença desse novo Bruce, porque ele já sabe que ele tem muitos ferimentos e que eventualmente ele vai acabar morrendo mesmo, nem que seja por idade, e ele quer que esse Bruce tome o lugar dele agora. Então ele usaria essa cadeirola aí da lavagem cerebral para colocar as mesmas ideias que ele tem dentro da cabeça do Bruce. Então seria tipo um herdeiro que pensa igual ele, um sucessor idêntico a ele, mas mais novo, digamos assim. Nesse momento o Coringa começa a falar sobre o caso do garoto e como aquilo tudo foi uma ideia dele mesmo, que investiu rios de dinheiro para criar o caso perfeito para quebrar o Batman. Então ele explica como que ele criou as mentiras, como que ele criou o corpo, os arquivos, como que ele botou a culpa no pai do Bruce sem que ele tivesse a culpa mesmo. Tudo foi literalmente inventado, nada do que ele viu era verdade. E aí ele cita que mesmo tendo, entre aspas, quebrado o morcego, ele ficou, óbvio, muito abalado, muito triste e tal, mas ele não mudou, né? Ele continuou sendo o mesmo. E aí ele fala, então, como você continua a mesma pessoa, né? Não perdeu aí o seu espírito de bondade, digamos assim. Você sim que é o verdadeiro Batman, enquanto o outro que tá lá esperando você no topo do prédio, ele não é mais o Batman original, porque ele se entregou pro mal, tal, não sei o que. Essa frase, ó, impulsiona o Batman clone aí, o Batman novo, e ele se solta da cadeira e vai pro embate final com o seu pai. E caso você tenha ficado confuso com essa coisa de linhas do tempo, o que eu entendi foi o seguinte: o Batman que virou o Ômega é o mesmo Batman que vivenciou o caso do garoto no beco e depois morreu nas mãos das pessoas para renascer como Ômega, com direito aí aos seus ideais deturpados e tudo mais. Então, esse dano, né, que ele sofreu, essa agressão que ele sofreu aí, fez com que ele mudasse de ideia e virasse o Ômega, virasse esse ditador, esse vilão. E esse Batman novo, por algum motivo, ficou sim esse período das memórias, né? Ele não lembra desses eventos que transformaram o Batman no Ômega, porque ele acordou 2 anos antes do processo ter terminado. O processo de, sei lá, clonagem, renascimento, enfim. O próprio Alfred fala, você levantou 2 anos antes, tal, não sei o que. Então subentende-se que alguma coisa ficou faltando para ele completar o processo, e mesmo assim ele acordou. Ele só não se corrompeu, entre aspas, porque ele lembra do caso que quebrou o Batman, ele lembra do garoto no beco e tudo mais. Contudo, ele não se lembra do Luthor ter ganhado o discurso com o Superman, do Superman ter morrido, das próprias pessoas terem matado, né, terem acabado com a raça daquele Batman lá. Então, por ele não se lembrar disso, ele ainda conseguiu manter a sua pureza, né? Foi mais ou menos isso que eu entendi. Se você acha que é outra coisa, comenta aqui embaixo. Mas beleza, ele vai lá pro telhado, sai na treta com o Ômega, dá uma surra de Darkseid no cara. Sim, a ponta da lança é a cabeça do Darkseid. E finaliza o maluco de uma maneira que eu sou obrigado a censurar metade da página para poder postar no YouTube. E aí, com o Ômega morto e o sinal mais cancelado do que a artista que tweetou alguma coisa em 2002, eles procedem com a retomada de Gotham e inclusive usam aquela tecnologia do Luthor para trazer um Clark quentinho para essa terra. Só que dessa vez funcionou. E desta feita, agora eles são uma grande família. E nesse belíssimo retrato encerra-se a narrativa de Último Cavaleiro da Terra. Uma minissérie muito boa, mesmo com as suas partes mais confusas, que entrega um belo arco do morcego para quem curte uma história fora do comum. E eu até admito, esse gibi aqui foi daquele tipo que eu comecei no primeiro, continuei lendo, fui no segundo, no terceiro, eu só parei mesmo quando eu acabei. É aquele tipo de história que você lê rapidão, são só 168 páginas, então
deu 1 horinha, 1h20, você já leu tudo. É uma história interessante, prende, é bacana, vai na fé que essa aqui é legal. Mas é agora com vocês. Você curtiram a história, achou meio forçado, ficou confuso em alguma parte aí, já leu, vai comprar? Enfim, comenta aqui embaixo suas impressões da HQ, da história do vídeo, que vocês quiserem, engaja aí que ajuda nós. Deixa seu like, compartilha com mais alguém e se inscreve no canal, porque o projeto começou recentemente, a gente precisa de ajuda para crescer. E como sempre, muito obrigado pela sua visita na banquinha, fique com Deus e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.